Seja bem-vindo ao canal A Palavra Viva, o canal que transmite a mensagem de Deus em podcast. Eu sou Jefferson, estarei por alguns minutos comentando sobre o tema que se encontra dentro do contexto bíblico que é fé. Esta pequena palavra que, quando expressada segundo a vontade de Deus, faz coisas extraordinárias tomar existência. Texto bíblico, Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 21. Jesus, porém, lhes respondeu: É verdade, eu vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Bem, após ser comentado sobre o que é fé, foi também comentado por que ela é necessária e a reação de quem a possui. Neste episódio será comentado sobre o que a fé é capaz de fazer de acordo com o que é apresentado nas Escrituras. O texto que foi lido relata que o Senhor Jesus estava seguindo em direção à cidade. Mas naquele momento sentiu o desejo de comer algo e viu no caminho uma árvore e dirigiu-se até ela para ver se encontrava algo de comer. Mas chegando até a árvore não encontrou fruto, senão somente folhas. E o Senhor Jesus disse para a árvore o seguinte: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. O Senhor Jesus disse aquelas palavras à árvore e o resultado foi instantâneo. Na mesma hora ela secou-se. E aquele fato foi visto pelos discípulos que estavam com ele, pois eles disseram, conforme diz o texto bíblico, como secou depressa a figueira. Por isso, o Senhor Jesus disse: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: Ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. Porque é possível alguém ter fé, mas a sua fé ser acompanhada de dúvida. O Senhor Jesus deixou claro que expressar fé e não ter dúvidas é ir de encontro ao milagre. E veja a extensão do milagre. Até montes, se for necessário, sofre a influência da fé e é deslocado para outro local, quando o exercício da fé está dentro dos princípios da palavra de Deus, sem feri-los. Observe alguns resultados ocasionados pela fé registrado. Em Hebreus capítulo 11, versículos 29 e 30, diz o seguinte: Pela fé atravessaram o mar vermelho, como por terra seca. Tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Nestes versos que foram lidos, a natureza do efeito não muda, é de origem sobrenatural. Porque diz a palavra, atravessaram o mar como por terra seca, saíram de um lado e chegaram na outra parte sãos e salvos. As muralhas de Jericó caíram, mas não porque usaram equipamentos específicos para a fazerem desmoronar. Diante das muralhas estava um povo tomado de cansaço, sem recursos para desbravar diante do objetivo. Mas, por outro lado, tinham que confiar no que Deus havia falado e colocar a fé em prática. E foi ordenado que no momento certo somente gritassem. E foi o que fizeram. Observe o que está escrito em Josué, capítulo 6, versículo 10. Porém o povo ordenara a Josué, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E outra passagem é Josué capítulo 6, versículo 20, que diz: Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta, e levantando grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. O povo que gritou não era um exército como de Faraó bem treinado, equipado com armas pesadas, não. Eram os que atravessaram o Mar Vermelho. Pais de famílias, mães,
Havia sim alguns que tinham armas, eram os que tomavam frente nas pelejas. Mas o povo, a arma que teve foi a fé, expressada pelo grito. E o milagre, pela fé, fez a história do povo ser conhecida e chega até os nossos dias através da palavra. Ouvinte, pôde perceber como que a fé bíblica é importante na vida do ser humano? Mas ela não é como muitos pensam, como uma mágica, que simplesmente penso e acontece. Existem parâmetros com relação à fé, e é necessário serem observados. O ponto principal para a fé bíblica é a palavra de Deus. Sem a palavra, é impossível vivenciar ou ter a experiência da fé bíblica. O tempo não permite mais. Mais uma vez quero dizer a ti, muito obrigado pela tua preciosa atenção. Se o Senhor Jesus permitir, te espero no próximo episódio. Tchau!